Olá pessoal, estamos começando mais um Estúdio Tribuna, podcast que repercute semanalmente os principais assuntos da cidade. Eu sou Vitor Carneiro e participa comigo o editor do site da Tribuna de Petrópolis, Felipe Fernandes. Tudo bem, Felipe? Olá, tudo bem? De volta aqui à nossa casa, né? Ao estúdio da rádio. Maravilha, né? Cumprimentando também a Cris, o Cláudio, que nos dão aquele suporte na parte técnica. PH, a gente começa o episódio desta semana falando de Natal Imperial, já que na última semana a coluna Le Partisans alertou para a possibilidade de que o evento não seja realizado neste ano. Nenhuma empresa apareceu na licitação realizada na última semana e uma lei de autoria do vereador Ingo Rames estipula que o processo licitatório seja realizado 2 meses antes do evento. De acordo com entidades que representam os setores da economia e de serviços da cidade, um possível cancelamento do Natal Imperial poderia deixar de injetar até 300 milhões de reais na economia de Petrópolis. Após esse alerta do empresariado sobre o tema e também sobre o quanto a cidade poderia deixar de arrecadar, o governo provisório se posicionou e disse que o Natal Imperial vai acontecer. De acordo com o município, a nova licitação está sendo marcada, cujo processo foi iniciado dentro do prazo legal. O evento tem início previsto no dia 25 de novembro e o término para o dia 6 de janeiro de 2022. Pois é, a prefeitura alega que, como a licitação já iniciou, mesmo tendo sido deserta, né, mesmo não tendo nenhuma empresa participado, que eles estariam dentro do prazo. O fato é que a coluna Le Partisans alertou para esse problema, o empresariado logo correu atrás de se posicionar pelo seguinte também, né? E foi uma nota, a gente tem a matéria lá, que estão praticamente todos os representantes de entidades que representam o comércio, o setor de serviços da cidade, porque era uma grande esperança de uma retomada justamente depois do período da pandemia. O Natal Imperial se tornou aí a segunda grande festa da cidade, só perde para a Bauerfest. E assim, a gente até acredita que não fosse ter o mesmo movimento que teve nos anos anteriores. Mas ia ser o primeiro passo para uma retomada no final do ano e para um movimento, né, que impacta em toda a cidade, os bares, restaurantes, Sim. O comércio como um todo e por aí vai. A prefeitura garante que tem como fazer a licitação, há uma dúvida jurídica, um impasse jurídico, né? Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. E só complementando, a primeira licitação aconteceu no dia 6 de outubro, né? Só para informar o pessoal. Bom, o próximo tema é um assunto que também repercutiu demais na última semana no site, também nas redes sociais da Tribuna, são os estacionamentos irregulares. De acordo com o anuário estatístico divulgado na última semana pelo Detran, essa é a principal infração de trânsito cometida pelos motoristas em Petrópolis. E esse tipo de irregularidade também é apontada pelas empresas de ônibus da cidade como uma das causas para os atrasos dos coletivos e perdas de viagens. Só em 2021, a Cidade Real, por exemplo, enviou 141 ofícios a CPTrans denunciando a prática irregular, né? Segundo o CETRANSPETRO, a área de manobra dos coletivos no ponto final das comunidades é a mais afetada pelo estacionamento irregular, em sua maioria por carros de passeio. É uma situação que vem acontecendo em diversos bairros, em diversas comunidades da cidade, né, PH? E vem atrapalhando demais aí. E piora a partir do momento que você vai para os bairros, vai para as comunidades, né? Quem circula muito pelo centro pode achar que o problema tá aqui nessa região central, também tá, mas quando você desce para Correias, Quissamã, Itaipava, né? A gente tem falado das obras da União Indústria e da falta de vias alternativas justamente porque as pessoas param os carros no meio da rua, na Estrada Mineira, na continuação da Estrada Mineira, que eu esqueci o nome da rua ali por Nogueira, né? Então, assim, a gente imaginava até que o reboque, que a chegada do reboque, do serviço do pátio, fosse dar uma amenizada, mas pelo visto ainda não deu, né? É preocupante esse dado das empresas, até porque a gente fala de muitos problemas com o transporte público, e de fato há muitos problemas com o transporte público que também são de responsabilidade das empresas, né? Como ônibus quebrado, como problema na qualidade do serviço, mas esse problema do estacionamento irregular, a gente tem que ser justo.
Isso também interfere na operação dos ônibus. É uma viagem que atrasa, são minutos ali parados no trânsito de forma desnecessária, e você tem alguns pontos que são crônicos, e não tem jeito. Pode até incomodar o outro morador que para irregularmente para ir no comércio, para fazer aquela... né? Mas precisa ser feito. A gente precisa ter um ordenamento urbano na cidade. E tem um grande problema também, PH, porque em muitas comunidades, em muitas ruas, as pistas elas são muito estreitas, né? Então, as empresas de ônibus, até por conta disso, já colocam os micro-ônibus, né? Por conta dessa situação. E aí, o morador, ele acaba também colocando o carro dele ali de forma irregular, né, estacionando de forma irregular, e aí prejudica ainda mais, né, porque já tem essa questão das próprias empresas já colocarem os micro-ônibus e o morador também não ajudando. Aí, só a título de curiosidade e a título de informação também, obviamente, a linha 118 Pedras Brancas perdeu 6 viagens seguidas por causa de um carro estacionado de forma irregular na rua Matias Hillen, no fim do trajeto na região. Para você ter uma ideia, eu estava fazendo a conta aqui, são 15 notificações por mês que as empresas mandam. Ou seja, é um problema de estacionamento irregular apontado a cada 2 dias. Ou pelo menos uma notificação a cada 2 dias. E aí a gente volta para aquele tema, né, da questão do reboque. A gente achou que, né, com o retorno desse serviço, problemas como esse, por exemplo, do estacionamento irregular, né, nós teríamos aí alguma solução, ou pelo menos essa situação sendo amenizada, mas não é o que vem acontecendo, pelo menos nesse... Até agora nada, né? Bom, fechando o Estúdio Tribuna desta semana, 46 milhões de reais. Esse é o valor que custará aos cofres públicos para o recrutamento de 600 profissionais da educação na volta às aulas no segundo semestre. A informação foi veiculada no Le Partisans dessa terça-feira. São 7 milhões e 400 mil por mês pagos à empresa Dissá Construções e Serviços. O contrato já está em vigor desde 31 de agosto. Vale destacar que o contrato emergencial ainda não tinha se tornado público, como manda a lei. E nós falamos aqui também no Estúdio Tribuna, em episódios anteriores, que as pessoas interessadas, né, estavam reclamando sobre a divulgação e a publicidade das vagas. O Le Partisans também havia noticiado na época que as vagas para educadores infantis e pessoal de apoio foram divulgadas apenas em grupos de WhatsApp. Pois é, esse é o efeito da falta de planejamento, né, Vitor? A gente está vendo aí na educação, principalmente, um festival de contratações emergenciais para suprir carências, né, que deveriam ser supridas aí com concurso público ou com licitação, né, no caso da merenda escolar. Hoje a gente está noticiando também que tem mais um contrato que está sendo feito de forma emergencial, que é a contratação dos notebooks, uma promessa que a prefeitura tinha feito de dar notebook para os professores, para os profissionais da rede de ensino. São 1.000 computadores para as escolas, né? O contrato emergencial é esse de 6 meses por 1.800.000. Então, quer dizer, a prefeitura não consegue fazer as coisas no prazo, não consegue licitar e vai contratando emergencialmente. Só para a gente recapitular, foi merenda escolar, a questão dos funcionários temporários, agora os notebooks, se eu não estiver me esquecendo mais de alguma coisa. Então, algum freio de arrumação precisa ser dado para os trâmites serem seguidos normalmente. A gente não pode ter contratação emergencial por conta de emergência, não por emergência da falta de gestão, né? E já são 10 meses, né, PH? Não tem nem como dizer que foi pego de surpresa. Governo, porque o que acontece? Contratação emergencial, ela é necessária de ser feita em muitos casos. Só que nesse caso, por exemplo, dava para você ter planejado a licitação, ter comprado, ter feito. Só que não foi o que aconteceu. Então, assim, a emergência é muito mais por um problema da prefeitura do que por uma emergência mesmo. Então, eu acho que aí a gente tem um problema, o pessoal precisa ficar de olho nisso aí. Bom, e assim nós chegamos ao fim de mais um Estúdio Tribuna. Valeu, PH, até a próxima semana. Valeu, Vitor, até. Valeu, gente. Agradecendo também a Cris e o Cláudio, que nos deram um suporte na parte técnica, e agradecendo também a todos que nos acompanharam e reforçando o convite. Acompanhe as plataformas do Grupo Tribuna, fique bem informado e saiba as principais notícias da cidade. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais um episódio. Um abraço e até a próxima.